Olá, eu sou Hélio Goldstein e esse é o Papo de Arte, uma série com artistas das mais diferentes áreas, gente que a gente ama mesmo. A cada semana, diretamente aqui do Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, um novo episódio, um novo perfil, com artistas de primeira, que a Associação Amigos da Arte traz para você. E o convidado de hoje é o escritor Milton Ratum. O manauara de sangue árabe, Milton Ratum, viveu experiências muito particulares na infância e juventude, recriadas e recontadas em boa parte das suas obras. Sua escrita, rica em detalhes e memórias visuais, é fruto das narrativas orais que absorveu no seio da família. Personagens da floresta, cenários europeus e tradições do Oriente povoaram seu cotidiano e seu imaginário desde sempre. Formado em arquitetura pela USP, Universidade de São Paulo, Milton escolheu literatura desde os tempos da faculdade. Ele queria ser poeta. Autor premiado e reconhecido no Brasil e no mundo, teve suas obras traduzidas e distribuídas por vários países e adaptadas também para cinema, teatro e TV, e até histórias em quadrinhos. Distante da imagem do escritor inacessível ou recluso, Ratum é bastante atuante em rodas de conversas com estudantes e outros eventos literários. Compartilha as preocupações e ações possíveis para garantir dignidade e a voz aos povos da floresta, e faz de sua arte um instrumento para isso. Obrigado, Milton, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Hélio. Bem-vindo, viu? Milton, eu quero começar falando da tua origem árabe, né? E a tua família libanesa, eles se estabeleceram em Manaus. Por quê? Bom, o meu avô paterno foi ao Acre, de Beirute a Rio Branco, Acre, em 1904, durante o boom da borracha, né, do chamado ciclo da borracha. E ele viveu 9 anos, né, em Rio Branco, ganhou um pouco de dinheiro lá como comerciante, regatão, e voltou para Beirute. E meu pai, ele ouvia histórias do pai dele, do meu avô, histórias da Amazônia, né? E no começo dos anos 40, ele veio para o Brasil com um primo para conhecer a região amazônica, onde o pai dele tinha vivido há alguns anos, né? E lá em Manaus ele conheceu minha mãe e ficou. E foi morar no Acre com a minha mãe. Então, por muito pouco, eu não sou acriano, não nasci em Rio Branco. Minha irmã é acriana. E aí eles se mudaram para Manaus. Aí eles passaram um tempo em Rio Branco e depois se mudaram para Manaus, porque a família da minha mãe já estava em Manaus há décadas também, né? Eram libaneses, cristãs casadas com muçulmanos. Essa união ocorreu. Essa união ocorre no Brasil. O Brasil é aberto para essas, vamos dizer, não é tão rígido do ponto de vista dessa mestiçagem. Esse ponto de vista religioso. Religioso, que é sempre complicado, né? Mas eu, enfim, também na minha infância eu vi muitas dessas histórias de imigrantes, de amigos dos meus pais e meus amigos também, que alguns eram filhos ou netos de imigrantes enfim, de várias partes, do Marrocos, judeus marroquinos, do Líbano, da Síria, do Egito, enfim, do Mediterrâneo também, espanhóis claro, tudo isso, todas as pessoas conviviam com a sociedade manauara, cabocla e com uma forte presença da cultura indígena, né? E aí entra um outro capítulo que é mais, vamos dizer assim, que é mais complicado, né? O trato com os caboclos, com os indígenas, com
vamos dizer, essa negação das nossas origens, né? E tudo isso muito tempo depois, eu reelaborei, enfim, e trabalhei como, vamos dizer, como sinais da memória, né? E transformei isso em ficção, né? Quer dizer, há muita coisa que foi mesmo inspirada naquelas vozes do passado. Então, eu acho que a memória, vamos dizer, é uma espécie de grande musa da ficção, da literatura. É quando a memória, vamos dizer, assume um papel fundamental vamos dizer, na releitura do passado, que traz esse passado para o presente, para refletir o presente. E pensando nessa memória, acho que o momento mais duro da ditadura, você estava na universidade, você estava na USP, né? Universidade de São Paulo. E tem dois irmãos refletem, carregam tanto dessa parte da nossa história, né? E é talvez o teu livro o mais conhecido, o teu livro onde você furou a bolha dos leitores convencionais, né? Você saiu, ou seja, os críticos, as pessoas, ou seja, você chegou ao público. Isso. E como você explica isso? É um mistério, olha. Um dos grandes mistérios da literatura é o leitor. Como que esse romance, enfim, alcançou esse público, eu não saberia explicar. Talvez pelo envolvimento do leitor, né? Quer dizer, há alguma coisa numa ficção, num romance vamos dizer, que atrai o leitor mais do que em outros romances. O que será isso? Será, vamos dizer, claro, a linguagem, mas também a trama, as personagens, os conflitos, como tudo isso é organizado e estruturado. Quer dizer, o que um romance atrai um grande público, sem ser um romance comercial. Vamos dizer, porque o Dois Irmãos não é um romance comercial. Não é. E virou filme. Virou filme, quadrinhos. Teatro. Foi uma... Eu não sei explicar. Eu acho que é difícil explicar, porque você não escreve também com esse objetivo. Eu achava que ia ser um desastre, como todos os livros, né? E o meu editor leu, o Luiz leu, e disse, não... Luiz Schwartz, você está falando. O Luiz disse, não, você não entende disso. Eu li, eu não consegui parar de ler, eu acho que... E ele falou uma coisa certa, porque ele disse, não vai ser um best-seller instantâneo, ele vai ter uma história e as pessoas esse público leitor vai crescer. De alguma forma, isso aconteceu com Cinzas do Norte também. Isso. Que é não tão, vamos dizer, lido quanto o Dois Irmãos, mas que teve também para o Brasil um público bem razoável. Cinzas do Norte foi lançado em que ano? Em 2005. 2005. 5 anos depois do Dois Irmãos. Então, vamos dizer, a gente também não espera isso, né, Hélio? A gente não está... O escritor brasileiro ele tem muitas razões para ser pessimista. Quer dizer, nós não temos essa formação humanista mínima. Isso, eu acho que tem consequências graves, até do ponto de vista político, de pensar o país, na história do país, enfim, nas nossas contradições, nas nossas iniquidades. Eu não estou falando só da literatura, estou falando da leitura da história, da nossa geografia humana. E isso realmente é uma falha. Que houve um momento que isso tentou ser corrigido, tal, mas
Mas hoje a situação eu acho que é um retrocesso, né? Você tem várias obras que foram adaptadas para filmes ou que estão em produção. Quais são? Então, para o cinema, o Guilherme Coelho, que é um jovem cineasta do Rio, ele adaptou o Alfonso do Eldorado, eu acho que é uma bela adaptação também. O Luiz Fernando Carvalho dirigiu Dois Irmãos para a minissérie, que é com o roteiro da Maria Camargo, que alcançou também um público enorme. E o Sérgio Machado, que acabou de filmar alguns contos da Cidade Ilhada, de contos. E há adaptações para quadrinhos também, dos irmãos Fábio Moon e Gabriel Bach. Eu não, enfim, não me envolvo, sabe, Hélio, nas adaptações. Porque você já escreveu o romance, já está um pouco cansado também daquilo que já passou, né? Mas tanto no filme, na minissérie, no teatro, do Lage, que adaptou para o teatro, Roberto Lage, e nos quadrinhos, eu apenas respondia, vamos dizer, às dúvidas, tentei esclarecer algumas dúvidas dos artistas, né, dos quadrinistas, dos diretores, mas não trabalhei em roteiro, não fiz nada disso, mesmo porque eu não sei fazer roteiro. Mas você falou em prêmios, eu imagino que o teu primeiro prêmio foi em Brasília, não foi lá no Correio Brasiliense, quando você estava, que você acho que recebeu o primeiro prêmio nessa época. Foi um prêmio... Estou voltando. Eu tinha, sei lá, 17 anos, 16 anos. Eu publiquei um poema que ganhou um prêmio, o Prêmio Tagore, grande poeta indiano. E esse poema foi publicado no Correio Brasiliense. Depois eu voltei, eu saí e vim para São Paulo, porque a barra estava muito pesada em Brasília, né? Brasília, o movimento estudantil, houve uma repressão muito, como no Brasil todo, né? Mas era a capital, enfim, e a universidade era vigiada, era controlada, tinha muita... A liderança do movimento estudantil estava lá, uma parte dela, Onestino Guimarães, que foi assassinado, e é um dos desaparecidos até hoje. Ele foi da UNB, né, foi presidente da UNE. E eu, enfim, fiquei alguns anos em Brasília e vim para São Paulo. E aqui eu morei em vários lugares, mas na maior parte da década de 70 eu morei em Vila Madalena, que acabou sendo, vamos dizer, uma república que me inspirou o romance, a trilogia, né, Pontos de Fuga, o segundo volume da trilogia. É essa história de jovens, enfim, jovens naquela época, né, a formação desses jovens durante a ditadura. E eu, enfim, quer dizer, eu trouxe um pouco, se não bastante, da minha experiência, desde a infância, da juventude, da primeira juventude, depois da minha vida mesmo, já adulta aqui em São Paulo, para os meus romances, né? Quer dizer, é inevitável você não recuperar essa experiência, que não é uma cópia daquilo que você viveu, mas é uma imaginação daquilo que poderia ter existido. Eu acho que esse é o segredo do romance, quer dizer, não é você, vamos dizer, escrever sobre lembranças muito precisas, mas você inventar a partir desses flashes da memória, né, daquilo que você acha que poderia ter sido na ficção, né? Quer dizer, essa nova versão do passado, sem aversão ao passado, vamos dizer. Agora, você, desde cedo, é muito claro o teu olhar para a literatura, para o poema, mas você fez arquitetura, né? E por que você fez arquitetura e o quanto do arquiteto existe nos teus livros
enfim, de que forma a arquitetura virou também um instrumento para você escrever teus livros, se é que virou? Ótima pergunta. Quando eu estudei arquitetura porque eu não sabia o que eu queria fazer. E a arquitetura, vamos dizer, é uma espécie de salada de humanidades, de tecnologia, de sociologia, enfim, de reflexo, de desenhos também, de pintura, tem tudo, tinha tudo na FAO. Era uma equipe Um maravilhosa. caldeirão maravilhoso, né? Agora, dentro disso, Oscar Niemeyer ou Machado de Assis? Acho que os dois, né? Os dois são grandes artistas, né? Grandes inventores. O Niemeyer, Brasília, é muito discutida nesse romance. Muito. Pontos de Fuga. Exato. E o Machado, enfim, o Machado, eu acho que tem uma... quando dizem que é o bruxo, não sei o quê, não sei se é o bruxo, mas ele percebeu que podia fazer vamos dizer, uma mudança na literatura, porque ele foi o maior escritor da América Latina, que o mundo só descobriu muito tempo depois, né? Então, o Machado, eu acho que, como o Flaubert, ele foi muito importante, porque o Flaubert, ele, por exemplo, tinha as brincadeiras deles, ele era um pouco rabugento, ele dizia, o Stendhal, como ele escreve mal. Não, mas ele dizia isso porque o Stendhal ainda escrevia com muitas descrições e com um narrador que se intrometia na narrativa para dizer, agora eu vou parar um pouco de falar sobre esse personagem para falar sobre outro personagem, vou mudar de assunto. E dava, vamos dizer, lições, cortes, lições de moralidade. E o Flaubert, ele dá um salto enorme, né? E como se a história fosse narrada por si mesma, né? Não há essa intrusão de nada. Então ele limpou, vamos dizer, todos esses excessos, os ornamentos, as descrições, tudo se torna mais vamos dizer, conciso, mais enxuto e mais forte. O Machado, ele indo em outra direção, não do romance realista flaubertiano, mas uma outra direção, ele também fez esse enxugamento, né? Ele coloca o essencial ali nos romances dele, né? Sem o pitoresco, sem muitas descrições, né? O Brasil dele é narrado, vamos dizer, por outro ângulo. Você, como você acaba de explicar, você é admirador do Flaubert. E eu estou aqui em mãos com um livro que chama Três Contos, né? Esse livro foi traduzido também pelo Samuel Titã. Samuel Titã. Fale um pouco sobre esse trabalho sobre o Gustavo. Bom, esse é uma obra-prima, uma pequena obra-prima, foi o último livro do Flaubert escrito em vida, e ele consegue fazer, são 3 contos, né? E cada conto se remete a um romance que ele tinha escrito. Então vamos dizer, foi um autor importante, eu acho que para todo escritor. Sim. Né? Todo escritor, não apenas europeu, vamos dizer, Henry James adorava Flaubert, todos, né? O Guimarães Rosa, todos os escritores, Virginia Woolf, tem vamos dizer, pela precisão da frase, por essa frase sofisticada, que não, vamos dizer, muito trabalhada e que fala o necessário, diz o necessário. Né? Sem adereços. Isso, sem esses ornamentos, enfim, ele escreve apagando. E aí, como é o teu processo de criação?
embora eu planeje muito, você falou do arquiteto, se isso influiu, acho que influiu muito, Hélio, até inconscientemente, porque por que diabo eu sempre começo a projetar? Projetar no sentido até arquitetônico, né, de lançar uma ideia no papel. Né? E eu só consigo fazer assim, né, de traçar, fazer desenhos no velho papel manteiga. E eu digo, mas isso tem essa coisa da arquitetura. O espaço da casa, por exemplo, que eu faço a planta, desenho, tento fazer essas conexões, vamos dizer, espaciais, temporais, no papel primeiro, graficamente, né, uma espécie de grafismo antes da sintaxe. Mas isso acho que ajuda muito para quando você começa a escrever. Mas quando você está escrevendo, é nesse momento que o romance se faz, é na hora da escrita. Né? Muita coisa que você planejou não cabe mais naquele momento da escrita, em que você já, vamos dizer, possuído, tomado pela voz do outro, do narrador ou da narradora. Que o meu primeiro romance, O Relato de Certo Oriente, é narrado por uma mulher. Né? Isso você também tem que dar lugar a esse outro, a outra. Mudança de gênero e... Tudo passa por essa transformação, né? Que senão eu vou escrever sobre a minha vida, minhas lembranças, Então é esse desafio de você se colocar no lugar do outro. Em que momento você se vê conduzido pelos seus personagens? Porque tem um momento que você está planejando, até quase de forma arquitetônica, como a gente está vendo agora, mas em que momento que os personagens se transformam, o fluxo da história se torna praticamente uma torrente e você é conduzido pelos personagens? Isso pode acontecer? Isso acontece quando você está escrevendo ou o domínio é todo seu? Eu acho é difícil responder, porque acontecem as duas coisas. Né? Às vezes você domina, às vezes você é dominado. E é esse jogo, nesse jogo, vamos dizer, nessa quase dialética entre aquilo que já existe na sua cabeça como construção da personagem, nas suas ideias, e aquilo que as personagens começam a pedir ou a exigir mudanças no interior da narrativa, ao longo da narrativa. Né? Por isso que há personagens que você acha que são, no começo você acha que são secundárias ou quase irrelevantes, mas que durante o processo de escrita elas crescem e se tornam personagens mais importantes. E vice-versa. Personagens que às vezes você pensa que eram, enfim, muito, muito relevantes, elas murcham, esmurecem, e você não pode fazer nada. Você é dominada também por essa... E nesse período, como fica a tua relação com os amigos, com a família, quando você está imerso no universo do seu livro? O que há de comum entre escritores, escritoras e leitoras e leitores é a solidão. Porque o romance é uma narrativa, enfim, sobre uma história particular feita para um público também particular, para alguém que está ali na sua solidão lendo. Né? Mas eu nunca gostei de mistificar o trabalho da escrita e o trabalho dos escritores. Eu não gosto dessa mistificação, dos rituais para escrever. Você não tem Não, eu tendo um cantinho, um papel e caneta e alguns livros do meu lado. Quais livros, por exemplo, acompanham esse processo? Quais autores acompanham? São seus companheiros na criação? Henry James é um deles,
muita coisa da literatura do século XIX, né, do Proust. Eu acho que são autores, Virginia Woolf, que é minha autora preferida, são autores e de poesia também. Eu me alimento muito todos os meus livros falam de poesia, Sim. quando não há personagens poetas, né? Isso talvez para compensar um pouco a minha grande frustração de não ter sido poeta e de não poder ter sido poeta, porque você não é uma questão de querer, você é poeta ou não é poeta, né? Ao passo que um romancista você pode construir esse trabalho o trabalho do romance, mas a poesia ela envolve outras coisas. Eu acho que os bons poetas talentosos têm algo mais. Eu acho que a poesia alimenta muito os ficcionistas e há grandes livros de ficção enfim, que a poesia desempenha um papel importantíssimo, porque ela se mistura à prosa. Ela está dentro da prosa, ela é constitutiva, a lírica é constitutiva da prosa, que é o caso do Guimarães Rosa, do Lavoura Arcaica, do Radu Nassar. O escritor americano Truman Capote tem uma frase que eu acho muito interessante para refletir. A arte de escrever possui leis de perspectiva, luz e sombra, assim como a pintura e a música. Alguns nascem para isso, outros devem aprendê-la. Você concorda? Concordo plenamente. Alguns nascem com isso, os poetas, foi o que eu falei sobre a poesia, né? Com esse ritmo, com essa musicalidade, com essa capacidade de dizer muito com poucas palavras, né? De aludir a uma coisa muito geral com versos. Por exemplo, Drummond faz isso, os grandes poetas fazem isso. Mas sim, a perspectiva, o que está em perspectiva, quer dizer, a profundidade das relações humanas, nesse jogo entre luz e sombra, porque você não pode ser maniqueísta quando se escreve um romance. Você não pode dar explicação nem respostas. Porque o romance vamos dizer, é a arte das perguntas mais difíceis, mais complexas, através das personagens, dos conflitos das personagens. Essa complexidade ela fica um pouco sem resposta, né? Por isso que ideologizar um romance é temeroso, porque você enfraquece a narrativa, né? Optar por um caminho, vamos dizer, ideológico, por uma atitude ideológica. O que é importantíssimo é a ética, né? Eu jamais escreveria um romance, vamos dizer, que fosse uma espécie de cultuação da ditadura. Isso para mim seria monstruoso, né? E é curioso isso, porque nem os mais racistas dos escritores, os mais antissemitas de todos, Cellini, Sim. ele não foi nessa direção. Não. O romance dele, os romances são de enorme complexidade, com sentido humanista profundo. A ficção trabalha com ambiguidade, né? Mas ela deve ter vamos dizer, uma dimensão ética. Você fala que escrever é escavar as lembranças, né? E como você interpreta esse momento, essa escavação? De que forma isso acaba resultando num grande romance como os que você já fez? Bom, não sei se são grandes, eu duvido um pouco, mas a questão da memória, você escavar a fundo a história pessoal e de algum modo, uma parte, um recorte da história do país, é um desafio, velho, porque tanto no Dois Irmãos quanto
Cinzas do Norte, eu tentei, vamos dizer, ampliar o espaço do drama familiar, da casa, para a cidade e um pouco para o país. Né? Quer dizer, falar desse passado, quer dizer, contra essa amnésia, né? Contra essa amnésia, quer dizer, que nos possui, né? E que esse esquecimento que nos dilacera, né? Quer dizer, a gente já nem sabe mais, a gente nunca se perguntou, quer dizer, alguns se perguntam, mas o país aceitou o fim da ditadura sem um acerto de contas com os torturadores. Quer dizer, o que foi essa anistia geral? Quer dizer, isso é justo? Agora, ainda escavando as memórias, vamos imaginar, daqui a 5 anos ou 4 anos, o que o escritor Milton Ratum falaria sobre o período que estamos vivendo, sobre mundialmente e regionalmente? Bom, eu primeiro... Haveria um romance sobre isso? Será? Acho que 5 anos, para mim, é muito pouco tempo para escrever sobre um passado recente. Eu preferia 30 anos, eu sei que eu não vou viver isso. Né? Eu talvez, eu não serei eu o escritor, né, que vai escrever essa crônica da obscuridade. Eu, daqui a 5 anos, eu terei visto, como muitos brasileiros, e milhões de brasileiros, que não terão, vamos dizer, nenhuma... Primeiro, como que isso aconteceu? Essa é a grande pergunta que as pessoas, que os sociólogos e enfim, historiadores vão falar, cientistas políticos. Como que nós chegamos nisso? Bem, o nosso programa está chegando ao final e eu recomendo que vocês, além do programa, comprem os livros de Milton. Milton consegue, acho que é um dos maiores escritores que nós temos na atualidade e com esse aprendizado todo, o pouco que nós vimos aqui e o muito que se encontra nos livros, com todas as suas magias e tudo que nós abordamos aqui levemente, que dá um perfil desse grande escritor. Muito obrigado, o Papo de Arte termina aqui e até a próxima. Milton, muito, muito obrigado. Obrigado.